Assumindo os trabalhos desta mesa diretora, eu concedo a palavra ao vereador César Godoy por até 10 minutos. Obrigado, presidente. Senhores vereadores, senhor presidente, da mesma forma que o vereador Geraldo Wagner, o vereador Tício, parabenizar os vereadores suplentes pela condução também não, pelo trabalho desenvolvido durante os 30 dias. Como bem disse o vereador Tício, é diferente a perspectiva de quem está de fora. Talvez, uma vez o vereador Fernando Malon disse que, num debate, o senhor estava em Florianópolis, como é inquietante estar tão longe assistindo e não poder participar. E eu me senti dessa forma quando do debate, não quero nem dizer daquilo lá, porque eu sei que foi quente a situação. Mas eu acho que foi saudável, foi bom, mexeu com a Câmara, fez com que a perspectiva fosse vista de outra forma e a minha perspectiva também mudou, vendo de forma também. Então, cumprimentar os suplentes que aqui assumiram. Eu acho que é um gesto bom para os democratas e digo para o PSDB, que foram os partidos que fizeram isso, porque e o PMDB também acabou, de uma certa forma, fazendo, mas que aumenta a democracia, aumenta os pontos de vista que a Câmara de Vereadores pode ter sobre o mesmo aspecto. Então, eu queria cumprimentar, dizer que foi saudável e que ano que vem a gente vê como faz de novo. Também dizer, uma indicação que eu fiz, indicação geralmente não tem tanta repercussão como outros pedidos, porque justamente nós não sustentamos, mas eu quero dizer, eu recebi pelas redes sociais uma sugestão de indicação para que se tivesse mais lixeiras na cidade. Porque agora, aproximando o verão e também quando o dia fica mais longo pelo horário de verão, é mais comum que as pessoas caminhem pela Antônio Queismodel, pela Transgrilo, alguns pela Vila São Bento e por vias da cidade. No entanto, não há um grande número de lixeiras na cidade. E aí, comumente, infelizmente, se joga no canto, se joga nas vias, se joga nos terrenos. E isso é uma coisa inadmissível. E para que as pessoas, além de ter educação de jogarem o lixo na lixeira, precisa de lixeira. E eu também dei entrada hoje num projeto de lei, nessa linha, que propõe penalização para quem joga lixo no chão. É de difícil fiscalização, eu sei disso, é de difícil penalização propriamente dita, mas é um jeito de tentar diminuir. Como o vereador Pete disse, estávamos em Brasília há menos de uma semana. Brasília, o vereador Fernando Malon sabe, não sei quem mais foi para lá recentemente, sabe, é uma cidade suja. O lixo no chão, isso mais no centro-oeste, no sudeste, as cidades são um pouco mais sujas. E a gente não pode deixar isso atingir São Bento do Sul. E também nessa toada, eu quero dizer, falei que eu sempre posto no Facebook, antes de me manifestar, quais são os assuntos que eu vou abordar aqui na tribuna, para que as pessoas, às vezes, que não estejam nos assistindo, em se interessando por determinado assunto, possam acessar, e foi o caso. E eu não vou dizer o que cada um disse, porque ficaria enorme, mas o Sônia Fagundes, a Denise Fabiana Rosá, o Dirceu, a Mafalda, o Sidney Miller, o Paulo Krause, Thiago Ferraz, Vilmar Menslin, dentre outros, participaram do debate, a Sheila Varela, justamente dizendo isso. Seu César, não é melhor primeiro pedir mais lixeira e depois propor uma lei que penalize? Eu acato as sugestões, mas eu discordo desse ponto de vista pelo seguinte: isso vem de casa, como disse o Thiago Ferraz. Você tem que aprender que não se joga lixo na rua, de casa não. Eu coloco a lixeira e depois eu vejo. Se não jogar no lixo, a gente penaliza. A julgar dessa forma, a cidade vai ficar realmente um lixo. E nós temos que mudar essa realidade. É simples, é bem simples mesmo, até investir mais tempo do que precisava nesse assunto, mas realmente eu acho que precisa se conscientizar de que São Bento do Sul, tão bonita como é, precisa de mais cultura, de limpeza, de uma forma geral. Então fica aí a indicação, e dentro de breve esse plenário deve votar a lei que pune quem joga lixo no chão e demais. O outro assunto, ele é bastante falado, mas não dá para fugir, embora um pouco cansativo e batido. Para quem está com o problema, ele é muito grave. É a questão das creches. Eu vi o jornal A Gazeta e o jornal Folha do Norte, ambos fizeram uma matéria extremamente completa, e o que é melhor, e que pressupõe a completitude da matéria, com vários pontos de vista, do Ministério Público, talvez de magistrado, não me lembro agora, da Secretaria de Educação, do prefeito, dos vereadores, e principalmente das mães e pais que têm esse problema. Eu estou aqui com a matéria do Folha do Norte, que bastante completa, que diz isso. Precisa se resolver. E a matéria diz também, promotoria de justiça exige criação imediata de 85 vagas. Eu sei que pode ser chato, mas eu vou deixar claro, o Ministério Público não exige nada. O Ministério Público pede que seja feita alguma coisa. E pede que seja resolvido um problema que é cíclico, que é recorrente à cidade.
Eu apresentei, como dito pela vereadora Ede, a imprensa está divulgando bastante, eu acho isso saudável, em junho, ao prefeito municipal, que foi simpático a ideia, mas eu compreendo, e o prefeito foi muito claro nisso, na última reunião que fiz com ele, César, quem vê pensa que a gente não quer colocar a criança na creche. É claro que eles querem, eu sei que eles querem. Só que a dificuldade encontrada é tremenda e tamanha pela falta de recursos, pela falta de tudo, menos de vontade. Eu concordo com isso, seria muito leviano da minha parte dizer que o Poder Executivo não quer resolver. Mas precisamos de atitudes efetivas, sim. E a atitude que eu sugiro nesse primeiro momento, eu faço questão de repetir, e mesmo me tornando talvez cansativo com isso, é que colocar as crianças em creche particular, da forma que eu proponho, é muito melhor do que colocar da forma que o Ministério Público propõe. Porque o combinado não sai caro. E o poder público, sentando com as escolas particulares que tenham vagas para receber tal demanda, vai poder entrar num acordo, entrar numa conversa que seja melhor e econômica ao erário. O Ministério Público simplesmente, como diz, exigindo, embora não exija nada, falando isso, abre uma margem para as escolas fazerem aquilo que bem entender. Por isso estou dizendo, acatem a sugestão dada por essa Câmara de Vereadores, que não é fácil. O prefeito gostou da ideia, só que não conseguiu colocar em prática justamente porque a verba que sairia do Fundeb está comprometida desse ano. Então eu pedi que readequasse, buscasse alternativas, mas que coloquem essas crianças nas escolas particulares. E vieram e falaram assim, César, até aí é fácil, e o uniforme? Como é que faz? E o material escolar, como é que faz? Gente, isso é o de menos. O que não pode é a cidadã levar um filho pequeno, como diz o Folha do Norte, no colo para o trabalho. Não é nem tão injusto com a mãe, é injusto com a pobre da criança que tem que estar em qualquer lugar do Brasil, menos no trabalho da mãe. Isso não pode acontecer agora, o uniforme que ela vai usar, pouco me importa. O material escolar que ela vai usar, agora, nesse momento, pouco me importa. O que me importa, e eu tenho certeza a todos, e também ao prefeito, é a criança dentro da escola. Então, eu vou enviar na quinta-feira, me parece que tem sessão, eu não lembro do calendário, tem sessão na quinta-feira, uma moção ou requerimento, eu não sei nem qual é o instrumento que eu vou me utilizar, mas para enviar oficialmente ao prefeito, o modelo da cidade de Horizontina, no Rio Grande do Sul, que já tem convênio estabelecido entre prefeitura e escolas, e também a lei já autorizativa. Então, que se adapte à nossa realidade, como com o Conselho da Juventude, adapte a sua nossa realidade e coloque, por respeito a essas mães, por vontade, pelo que for, essas crianças na creche. Depois, nós discutimos como vamos fazer com o uniforme, como vamos fazer com tudo aquilo que é evidentemente secundário. O que importa é a criança na escola. Vereador Ede, parte. Obrigado pela parte. Só para colocar a situação que se encontra o município com algumas creches, por exemplo. Tem uma creche com 5 berços, da rede pública, com 11 criancinhas lá dentro. Quer dizer, não tem mais, não tem, onde é que vai ficar? Vai ficar as 11 dentro de 5? Não tem como. Então, isso é constatado pela pessoa que manda para mim. Quer dizer, dizendo, inclusive, estão com medo, porque aí sim, aí se o Ministério Público pegar, aí começa a complicar a situação. Obrigado pela parte. Obrigado. Existem inúmeros projetos pelo Brasil afora, pelo mundo afora, eu posso dizer, e hoje o mundo é tão pequeno que é fácil de copiar, que podem resolver o problema. Essa semana eu ainda não sei precisar se na quarta ou quinta-feira eu vou a Joinville com o secretário de Educação, que já está agendado, para estudar, para saber mais, não falei diretamente com ele, falei com a assessoria dele, sobre o projeto de creche domiciliar. É um projeto que existe em funcionamento em Joinville e que, mais uma vez, pode ser feito em São Bento do Sul. Eu não sei por que razão teria sido muitos anos. Saberia mais ou menos quanto tempo, vereador? 10? Então está na hora, talvez, de reativarmos. Como eu disse, o nome pouco me importa, desde que as crianças estejam dentro da escola. E veja mais, aqui já saíram 2 sugestões. Mas elas não são baratas, é evidente que não é. Educação não é barata, mas é um dos pilares da democracia e do que sustenta esse país. Então, essa semana eu devo ir a Joinville para aprender um pouco mais sobre a creche domiciliar e dizer, pegando o gancho na vala do vereador Fernando Ede, e já finalizando a minha fala, que, infelizmente, as empresas da cidade não cumprem com a lei, não têm o número de vagas, ou
que atendam à demanda dos funcionários, porque se tivesse, não estaria esse caos que há tantos anos nos persegue. Está na hora, talvez, de se cobrar não só do poder público, mas das entidades privadas que cumpram, sim, a lei. Obrigado, vereador.